Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Explica Bitcast. Hoje eu tô aqui com meu amigo Breno para conversar. No fundo, não é necessariamente tão de Bitcoin quanto geralmente as outras conversas são, mas uma ou outra pergunta tange, é um tema que tem algumas relações indiretas e é um assunto que eu julgo bem interessante. Eu julgo que, sei lá, desde 2022, 2023, quando eu comecei a prestar atenção, é impressionante o quanto cresce rápido, o quanto domina parte do hype do mundo, assim. Tem até tese do pessoal que acha que a inteligência artificial sugou parte do hype do bull market e tirou liquidez do Bitcoin. Então, para falar desse tema que eu acho fascinante, que é a inteligência artificial, trouxe meu amigo Breno, que é bitcoinheiro, é programador, já trabalha há anos com inteligência artificial, então acho que é o cara certo. Então, cara, bem-vindo. Obrigadão, Leta. É sempre um prazer muito grande conversar com você. E especialmente desses dois temas que eu gosto muito, né? Bitcoin e IA. Não sei se você sabe, minha primeira IA que eu fiz foi em 2010. Então você já vai ter que... Porque, assim, o que eu ia perguntar é para você se apresentar aqui, quando conheceu o Bitcoin, quando conheceu o IA e quando começou a trabalhar no assunto. Porra, 2010? Pois é. Na faculdade. Pois é, eu quase... Toda a gente sempre fala, a gente já falou várias vezes, mas claro que eu falo de novo, não tem problema nenhum para as pessoas não precisarem voltar nos podcasts antigos, apesar de são bem legais também. O Bitcoin, só vou não ser cronológico, vou primeiro falar do Bitcoin, depois da IA, que na verdade a IA eu comecei antes. No Bitcoin, eu tinha envolvimento com o movimento liberal lá em 2013. A gente fazia várias palestras na UNB. E aí eu fiquei sabendo do Bitcoin, eu não lembro exatamente como, mas sabia por alto. A gente tentou até fazer umas palestras de Bitcoin lá, só que acabou que não tinha muita gente que sabia. Um professor de ciência da computação que foi falar sobre Bitcoin, ele era meio doido, falou 5 minutos de Bitcoin e os outros 45 sobre China. E aí, enfim, acabou que eu entrei no Bitcoin de cabeça mesmo, foi em 2017, quando eu comprei Bitcoin no final de 2016, e aí eu falei, putz, eu tô demorando muito, eu já estava querendo estudar, já tinha anos, e eu via que estava subindo 2016 inteiro, eu falei, não posso ficar de fora agora, vou entrar isso aí, e entrei de cabeça, comecei a estudar, encontrei um amigo que era muito técnico, já tinha minerado em 2013, eu falei, bora ser meu sócio. Hoje o cara tá fazendo aí, boa parte aí do infraestrutura de Lightning aí no mundo, de umas empresas foda aí lá fora. E, enfim, assim que eu entrei no Bitcoin, e logo de cara logo antes disso eu já sabia que era uma coisa que podia valer muito a pena, e conforme eu ia estudando, só foi aumentando minha convicção. Agora, sobre IA, na verdade, veio antes, assim. Eu fiz engenharia elétrica, né, na UNB, e em 2010 tinha uma matéria. Eu tenho essa... Eu gosto de pegar várias coisas diferentes. Eu cheguei a pegar aula de desenho na departamento de artes, cheguei a pegar realidade virtual e realidade aumentada. Eu peguei várias matérias diferentes, e uma delas era a introdução à computação científica numérica. E aí eu fiquei curioso, fui entrar nessa aula e era IA. Eu aprendi a fazer modelos de machine learning, fiz meu primeiro modelinho de machine learning em MATLAB, antes de existir essas bibliotecas de Python aí que todo mundo usa, como TensorFlow. Eu fiz um modelo que era para classificar instrumentos musicais. Então, você colocava um trecho de um som
e ele te falava qual instrumento musical que era que estava tocando. Então, eu demonstrei isso na aula, liguei o microfone do computador, toquei um violão, aí falava violão, aí tocava uma gaita e falava gaita. Então era uma coisinha bem simples, mas era muito legal. E aí eu continuei, eu achei simplesmente genial, como continuei a estudar isso daí com certeza, e em 2013 fiz meu TCC, meu trabalho de conclusão foi em aprendizado por reforço, que é um tipo de algoritmo de inteligência artificial, um tipo de técnica que é muito utilizada, voltou à moda, assim, sempre esteve ali mais ou menos um pouquinho, mas agora está muito forte na parte dessa IA generativa que todo mundo conhece hoje como IA, que antigamente IA era uma coisa mais, digamos assim, passiva, né? Era classificação, você colocava uma coisinha lá e falava, classifique isso, aquilo, você tinha que treinar antes de usar. Então, agora a gente tem modelos que conseguem fazer tudo out of the box, né? Já sem você precisar explicitamente treinar eles, porque eles já foram treinados com quase tudo que existe. Então, e aí eu fiz isso daí em 2013, mas aí quando eu me formei em 2013, assim, não sei se você lembra, mas provavelmente você nem sabia o que era um cientista de dados em 2013. Ninguém sabia o que era isso. Eu tentei procurar, tinha um emprego para isso, que é dois, assim, eu cheguei a fazer processo seletivo nos dois. Um é de uma startup que estava surgindo lá em 2014, eu acho, que era uma tal de Nubank, e a outra era o Guia Bolso, que foi comprado recentemente pela PicPay. E aí, só que eu tinha que mudar para São Paulo, eu não estava querendo ir para São Paulo, fiquei em Brasília e acabei indo para o mercado financeiro, porque o meu TCC foi usando o IA no mercado financeiro. E aí eu criei, eventualmente, quando eu entrei no Bitcoin, eu criei minha empresa, e aí minha empresa de cripto, eu comecei a usar o que eu sabia de IA, análise de dados, ciência de dados, dentro dessa empresa de cripto que eu criei, até que, eventualmente, uma das coisas que eu fiz, inclusive, foi a análise de dados com dados públicos de exchanges, e com essa análise de dados eu mostrei que o Negocie Coins, antigo Bitcoin Banco, ele estava cometendo fraude, né? Em termo técnico é wash trading. Ele estava falsificando o volume, publicando um volume maior do que ele de fato tinha. E aí, eventualmente, os caras do Bitcoin Banco foram presos em 2021. O pessoal do mercado do Bitcoin, o Tota, mais especificamente, o grande Tota aí, lá do mercado do Bitcoin, me viu e falou, pô, isso aí é uma coisa que a gente está precisando, dar umas análises parecidas aqui no mercado Bitcoin, vamos conversar? E aí eu entrei para trabalhar no mercado Bitcoin como cientista de dados e continuei aí desde então. Em 2023 comecei a mexer com LLMs, de fato. Com novembro de 2022 começou o ChatGPT, começamos umas discussões internas, como é que a gente podia usar isso para o mercado Bitcoin. E em 2023 eu acabei saindo e entrando no Spirit of Satoshi, comecei a trabalhar com LLMs para Bitcoin e estou nisso aí até hoje e entrando cada vez mais fundo nesse mundo maluco. Boa. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa sua contextualização é que, assim, muita gente hoje em dia pensa em inteligência artificial como sinônimo de ChatGPT, das LLMs, né? Mas, assim, você pensar, o começo do Explica Bitcoin foi graças à inteligência artificial. Eu simplesmente copiava e colava parágrafos de textos em inglês, usava o Google Tradutor para transformar para português, e eu revisava porque a qualidade era muito inferior ao ChatGPT de hoje em dia ou qualquer outra IA de hoje em dia. Mas, no fundo, isso é uma faceta mais primitiva de um uso de IA. Tipo, da mesma forma, se a gente pensar o algoritmo de uma rede social, o algoritmo do Google, também é uma forma de IA. Acho que você falou de uma IA mais passiva, assim, que você recebe o resultado, mas você não interage tanto. Você até interage, tipo, sei lá, eu penso em programar meu algoritmo dando like em coisas que eu quero ser mais exposto e silenciando coisas que eu não quero ser exposto. Mas eu sei que isso tem mais atrito, isso não é simples. Mas, ou seja, várias coisas diferentes que eu estou falando aqui. Então, assim, num pensamento mais amplo, o que é uma IA? Como ela funciona?
ela pensa, tipo, sabe, define, sabe, aterriza um pouco esses pensamentos mais etéreos, assim. Eu acho que esse é um tópico muito legal que você trouxe, porque as pessoas não sabem, mas na verdade a IA começou em 1950. Primeiro algoritmo de IA foi num paper lá de, acho que 47, por aí. E construíram uma máquina física, que era o tal do Perceptron, onde ele tinha meio que um olho mecânico e os pesos que a gente usa na IA, hoje quando a gente fala, é uma IA, sei lá, Llama 8B, Mistral 32B, isso quer dizer 32 bilhões de parâmetros para serem ajustados. E, obviamente, a gente não consegue ajustar isso na mão. Mas no Perceptron, lá na década de 50, eles tinham, agora não vou lembrar quantos parâmetros, mas era provavelmente algumas dezenas ou algumas centenas que eles ajustavam em potenciômetros na mão. Então, você colocava o seu olho mecânico ali, você ajustava os potenciômetros na mão, até você conseguir fazer o seu olho mecânico, entre aspas, assim, reconhecer e falar o que ele está observando. Então, a IA começou isso lá na década de 50, e a gente teve uma coisa teve 2 grandes invernos da IA, que eles chamam. A IA teve várias arquiteturas que a gente usa hoje de inteligência artificial. É muito interessante que tem nesse paper da década de 40, 50, definindo assim como é que funcionam as arquiteturas. É claro, teve vários detalhes que mudaram. Era um detalhe assim mais de 0 a 1, pensava-se um pouco em questões de lógica, e hoje em dia se pensa lógica no sentido assim, verdadeiro ou falso, uma lógica booleana, e hoje em dia se usa de forma mais contínua. Então você vai de um menos infinito a mais infinito, e você ajusta esses parâmetros de acordo com valores contínuos. Mas isso lá na década de 50 teve um inverno que eles chegaram a evoluir um pouquinho, depois eles meio que chegaram num limite que eles não conseguiram mais avançar, até que os computadores começaram a avançar bastante. Então a gente conseguiu ter um avanço computacional, e aí a IA voltou a ter pesquisas, voltaram a ter desenvolvimento. Isso foi desenvolvido mais um tempo, e depois teve uma parada novamente, teve de novo um inverno da IA, porque a gente chegou no limite de computação, até que ali por volta, coincidentemente, eu tive muita sorte de começar a estudar isso daí logo depois do segundo inverno da IA, que foi quando, lá para 2010, começou isso da computação em nuvem. Então, a gente conseguiu escalar a computação, e a gente conseguiu ter modelos muito mais potentes. E inclusive, hoje, o que a gente existem alguns pesquisadores que dizem isso daí, que, na verdade, as mudanças que a gente teve na IA pouco se devem de fato a novas arquiteturas, a novas descobertas, a novas técnicas, e se dão muito mais a novas formas de conseguir mais dados. Então, antes a gente não conseguia dados suficientes, porque era tudo mecânico, e aí depois a gente começou a ter alguns computadores, e a gente conseguiu imputar alguns dados a mais, e agora que a gente tem OpenAI aí acabou de divulgar 1 trilhão em investimentos em data center, né? E isso daí a gente já colocou praticamente todos os dados da internet dentro das IA, já treinou com tudo que dava, e a gente está tentando descobrir a nova forma de colocar mais dados, que com certeza a próxima nova forma de colocar mais dados vai ser o modelo começar a pegar dados da própria experiência e ter um aprendizado contínuo, ao invés de pegar coisas que já existem. Ele usar esses próximos dados.
Antes de você continuar explicando, só uma pergunta, então. Beleza, o modelo vai gerar os próprios dados, mas o modelo não consegue testar os dados do mundo real para falsear se esses dados fazem sentido ou não. Isso não gera um prejuízo? Porque, querendo ou não, a maioria dos dados que os modelos usam são YouTube, Twitter, Reddit, etc. E assim, beleza, a gente pode dizer que muitas das ideias que são falaciosas e não param em pé ainda sobrevivem no livre mercado das ideias, mas supostamente quando você testa uma ideia e ela falha, você está tornando todo o corpo de ideias disponível mais robusto. Isso não acontece necessariamente com AI. Então, tem meio que um teto de acordo com os dados do mundo real, ou isso não necessariamente faz sentido? Bem, a gente tem que aprender a como usar esses dados do mundo real. Tem alguns pesquisadores que usam, que fizeram algumas contas sobre quantos bytes a gente aproveita, porque a gente vê informação, né? A gente, apesar da gente pensar ser muito diferente, da gente ter olho, ter cérebro, enquanto o computador tem chip, a byte não é uma medida. Não é uma medida de computador, é uma medida de informação. A gente adquire informação e então a gente consegue medir o quanto dessa informação é adquirida pela gente. E um grande pesquisador que até pouco tempo atrás estava no Meta, eu acho que ele saiu agora, ele era o chefe da área de IA do Facebook, ele fala, olha, a quantidade de texto que uma IA generativa, tipo um ChatGPT hoje, usa para ser treinada, e se um ser humano fosse ler todo esse texto, ele ia demorar várias centenas de anos. Enquanto isso, uma criança adquire nos primeiros anos de vida, adquire tudo isso de informação, só que não é textual. Ele nós temos vários sentidos, né? Audição, paladar, tato, olfato, a visão. A gente não está só lendo, a gente adquire esses conhecimentos de várias outras formas. E ele diz que a gente consegue, nos primeiros anos, quando criança, a gente absorve uma quantidade de informação ainda maior do que essas IAs conseguem, e a grande diferença é que não é texto. A gente consegue pegar de várias outras formas, e a gente tem que descobrir como gerar essa eficiência. Então, desculpa, eu acho que eu perdi esqueci a pergunta. Pode repetir? No fundo, assim, tem um teto de quanto a IA consegue evoluir, visto que ela é baseada nos dados que a gente, como humanidade, já gerou, ou ela consegue gerar próprios dados e ela consegue verificar se os dados fazem sentido ou se eles são totalmente... Sei lá, que nem a explosão do Cambriano. Teve vários dados, formas de vistas novas, uns sobreviveram, vários foram selecionados. Se a IA usa dados que ela gerou internamente a ela, como ela sabe que dado faz sentido e que dado não é só aleatório? Então, dito isso, existe um algoritmo que, inclusive, é o aprendizado por reforço, que eu comentei mais cedo, que eu trabalhei lá em 2013. Existem 3 tipos de aprendizado em IA. Tem um aprendizado não supervisionado, que é basicamente quando você faz clusters, por exemplo. Você joga um monte de informação lá e fala, separa em grupos. E aí ele separa, e ele pode gerar grupos que não é o que você gostaria, mas ele separa ali em grupos, e toda vez que você roda, ele vai gerar grupos um pouco diferentes um do outro, a não ser que os dados sejam claramente muito, muito agrupáveis, mas se eles forem ali meio misturados, ele vai gerar dados, ele vai gerar grupos ligeiramente diferentes toda vez. Então, esse é o não supervisionado, que você não está dizendo explicitamente o que você quer, você só gera grupos, ele gera grupos e pronto, acabou. Tem o segundo,
tipo que é aprendizado supervisionado, obviamente, que se a gente for pensar, é como se a gente estivesse numa escola. Pensa assim, você está numa escola, o professor fala 1 mais 1 é 2. E aí pergunta para você, quanto é 1 mais 1? Aí você fala 2, beleza. Agora 1 mais 2 é 3. Quanto é 1 mais 2? 3. Aí 1 mais 3 é... Aí pergunta para você, aí você 4. Ah, beleza, passou na prova. Você entendeu como é que funciona. Esse é o aprendizado supervisionado. Você dá uma entrada e você dá uma saída. E você fala, essa entrada equivale a essa saída, e aí você aprende o padrão. Você aprende o padrão. E isso é como a maioria das IAs que a gente conhece funciona, como por exemplo, aquelas de detecção, detectar gatinho, quando a gente clica num CAPTCHA e tem que selecionar se é um semáforo, se é uma ponte, e a gente está treinando, de fato, uma IA para fazer esse tipo. A IA está tentando classificar se é um semáforo e você está clicando ali, você está fornecendo a resposta correta para a IA depois fazer esse algoritmo de treinamento. E tem a terceira forma, que é o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, ele é uma forma, digamos assim, mais biológica, que é você não joga uns dados e deixa ela fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você também não dá uma resposta. O que você faz é, você cria uma estrutura de incentivos. Você tem o agente e você tem um ambiente. O agente toma uma ação no ambiente e o ambiente passa para o agente o estado, ou seja, o que está ao redor dele, o que ele pode, quais são as possíveis coisas que ele pode fazer, o que tem em volta, e uma recompensa em relação à ação. Se a gente for pensar numa analogia com um ser humano, é como se fosse um bebê que está tentando levantar e caminhar para pegar um biscoito em cima da mesa. Então ele levanta, tropeça e cai, aí machuca, é um resultado, é uma recompensa negativa. Aí ele tenta engatinhar um pouquinho, ele tá andando, tá chegando mais próximo do biscoito. Então, uma recompensa positiva. Ele consegue pegar o biscoito, é uma recompensa muito mais positiva. Então, isso já existe há vários e vários anos, já está sendo usado, porém, tem várias questões que têm que ser melhoradas. Primeiro de tudo é que é muito ineficiente. A gente testa várias coisas aleatórias, e a forma de evolução nesse algoritmo não é rápido, mas é rápido o suficiente para algumas coisas. Por exemplo, foi o que a gente usou para ganhar ali no xadrez era Kasparov, né? Do Kasparov. Foi aprendizado por reforço que foi usado. Só que a gente tem que melhorar isso ainda mais, e tem a questão também de como você faz uma recompensa que seja boa o suficiente. Existe uma parte da pesquisa que ainda não está resolvida, que é que é chamado de reward hacking. Você faz um hacking da recompensa. Então, o modelo. Então você diz, por exemplo, tem um caso clássico que eu acho muito engraçado, que é, por exemplo, tentaram fazer uma IA para pilotar avião. E aí, o que acontece é que eles davam recompensas muito negativas caso ele faça coisas ruins, como, por exemplo, bater. E recompensas positivas se ele pousa direitinho. E aí, o que aconteceu? Que o modelo descobriu, por coincidência, que se ele bate e causa uma explosão grotesca, ele ganha uma recompensa tão negativa que causa uma coisa no código chamado overflow, que você causa uma coisa tão negativa que você ultrapassa o limite numérico que o programa aguenta e vai para o positivo do outro lado. Então ele consegue tantas recompensas negativas
que isso gera uma recompensa extremamente positiva e ele faz um hack de reward, ele ganha recompensas cada vez mais positivas por fazer coisas monstruosamente erradas. Então, são coisas que acontecem, e quando a gente está dando só a recompensa, é difícil a gente saber. Isso acontece no mundo real, né? Na Índia, por exemplo, estavam tentando caçar cobras. Isso com seres humanos, não estou falando de IA, com seres humanos. Tinha um problema de cobras muito grandes. O que aconteceu? O governo resolveu pagar para quem caçasse cobras. Então, cada cobra que a pessoa entregasse para o governo, ele recebia um dinheiro. O que aconteceu? O resultado não era óbvio para o governo, mas se a gente pensar um pouquinho a mais, não é tão fora do óbvio, que as pessoas começaram a criar cobras e para ganhar dinheiro. Então, tiveram um monte de indianos que começaram a criar cobras, e quando o governo percebeu que eles estavam gastando dinheiro, dando dinheiro para esses criadores de cobras, eles pararam de pagar dinheiro para parar de acontecer isso. E aí os criadores de cobra, isso não me dá mais dinheiro, então o que eu faço? Vou largar as cobras no meio da rua, e piorou as cobras ali em toda a Índia. Então, esse é um tipo de reward hacking que acontece com humanos também, né? E é o grande, puxando uma linha aí com o Bitcoin, essa é a grande coisa fantástica do Bitcoin, que o Satoshi conseguiu, muito mais do que a parte tecnológica, ele conseguiu conectar os incentivos de forma que, pelo menos até hoje, a gente não teve um reward hacking muito, muito explícito, assim, todos os incentivos funcionam muito bem. Maravilha. E eu conheço essa história das cobras, é genial, né? No fundo, é isso, a natureza humana é bastante hackeável. Cara, você que está seguindo inteligência artificial, então, há muito mais tempo do que a maioria das pessoas. Quando foi a primeira vez que você olhou e pensou, caralho, tá acontecendo mesmo? Porque assim, eu que não estava acompanhando e usava, entendia toda a questão dos algoritmos, entendia a questão do Google Tradutor, eu não pensava nisso como IA. Para mim foi claramente o ChatGPT 3, se eu não me engano, que é lançado, se eu não me engano, no final de 2022, começo de 2023. Para mim, aquilo foi o primeiro momento de, caralho, tá acontecendo mesmo, não é algo de daqui a 5 ou 10 anos, é algo de agora. E aí, no fundo, desde então, acho que a cada 2 meses, 1 mês, tem alguma coisa nova que gera essa sensação de novo. Quando isso aconteceu no começo para você? Cara, quando eu aprendi lá em 2010, eu achei um negócio genial e falei, cara, como é que não tá literalmente todo mundo olhando para isso o tempo todo? Como é que não tá todo mundo fazendo isso aí? E, assim, uma das respostas era meio óbvia, é difícil. Você tem que treinar, eu tenho que arrumar muitos dados, é muito difícil e tudo mais. Aí, e aí eu fui estudando, fui fazendo as coisas por conta própria. Em 2017, que na verdade foi essa revolução. E foi uma revolução, digamos assim, o primeiro passo da revolução, foi a fagulha, que foi quando lançaram o modelo Transformer, com o paper Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. Atenção numa forma, num contexto de IA, é uma técnica do algoritmo. Eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque é bem técnico e complexo. Demorei muitos e muitos meses para conseguir entender, de fato, como é que funciona a atenção. Mas, quando você lançou isso daí, começou a surgir várias notícias de, olha só, conseguiram gerar um texto que é inteligível e que faz sentido. Eu fiquei, caramba, muito legal. Geravam, isso aí era na época, sei lá, provavelmente era um GPT-2, GPT-1, que fazia uns textos do tipo, começava um texto sobre, sei lá, dragões e unicórnios, e aí ele completava e fazia um parágrafo que era inteligível. E eu fiquei, caramba, isso é incrível, isso é muito legal.
Só que na época eu estava muito ocupado com várias coisas ali, eu não consegui ir muito a fundo. Eu até testei algumas coisinhas em 2019, eu fiz um modelo não do Transformer, eu usei um RNN, que é rede neural recorrente, e que é meio que um precursor do Transformer, de certa forma, porque você conseguia usar texto. Mas assim, eu já sabia assim que tinha coisas acontecendo, como por exemplo, autocompletar no seu celular é IA. É incrível que as pessoas não achem incrível como eu acho, mas é IA. Você, inclusive tem várias daquelas brincadeirinhas. Clica aqui no botão do meio e vê o que o autocompletar te responde. Aí faz uma frasezinha e posta no Facebook ou alguma coisa assim. Mas aí a Cassie, que é diretora do Google, ela traz isso numa palestra que eu acho que ela tem a visão mais correta, assim, que é justamente que essa revolução que é tipo, beleza, chegou e tá aqui e não tem volta, foi justamente com isso daí, foi a mesma coisa que você viu no lançamento lá no final de 2022 com o ChatGPT, mas não foi uma revolução de tecnologia, foi uma revolução de UX. A tecnologia já existia desde 2017, porém, a UX de qualquer pessoa comum poder entrar no ChatGPT e escrever e ter uma resposta, isso que mudou tudo. Isso que democratizou e fez pessoas, caramba, isso aqui realmente é alguma coisa. Porque, cara, o Google tem isso aí desde 2017. Eles usam isso daí no tradutor e em várias outras coisas internas. Eles já usavam há muitos anos. E para você ver, mesmo depois do ChatGPT, demorou anos para o Google se mexer, fez alguns fracassos. O Sergey teve que voltar para a empresa, ele estava ali meio fora, tinha o CEO tocando ali, ele voltou para dentro da empresa e falou, cara, vamos resolver essa parada. Tenho certeza que foi ele, porque o rumo que o Google estava tendo era completamente diferente. Ele estava fazendo umas coisas que eram piada na internet. As coisas que o Google fez, assim, viraram memes, foram horríveis. E agora o Google está na frente de todo mundo. Sim, tá junto obviamente, com o Anthropic e com a OpenAI, mas ele está ali na liderança, junto ali com eles. E é isso. E aí depois que, de repente, todo mundo viu, como minha mulher gosta de falar, uma vez visto, não tem como desver. Não dá para desver. Então, mas eu fiquei muito surpreso, assim. Foi justamente eu vi que dava para acontecer lá em 2018, 2019, com esses textos aí que eram gerados automaticamente um parágrafo, mas quando a gente começou a gerar imagem e a gente começou a gerar textos mais complexos, código e tudo mais, eu vi, cara, eu parei tudo que eu estou fazendo e é isso, eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que entrar a fundo nisso daí. O resto vai ser complementar. Agora, isso aqui tem que ser meu foco. Não, maravilha. Cara, eu acho que uma discussão que está bastante comum por conta dessa história de inteligência artificial é o impacto que ela já está tendo, na visão de alguns, no mercado de trabalho, e mesmo se ela não já estiver tendo no momento, que ela tende a ter no futuro. Tem uma imagem que ficou bastante famosa, você deve ter visto ela, que é essa daqui. Queria conversar um pouco sobre ela. Você acha que essa imagem é aquele tipo de correlação que não faz sentido nenhum, tipo número de filmes do Nicolas Cage e qualquer outro fato assim da sociedade que eu não lembro qual era agora? Ou essa imagem para você reflete um processo que você vê na prática acontecendo? Porque na minha cabeça reflete um processo que eu vejo na prática acontecendo, sendo bem sincero. É uma coisa que eu sinto que eu me tornei mais produtivo e não precisei, quando eu estava na BIPA, não precisava de alguém me ajudando para escrever texto, para cortar
imagem, para fazer coisa de som, etc., porque eu estava usando alguma ferramenta ou de texto, tipo ChatGPT, ou de vídeo. Então, queria saber como você está vendo isso. Sei lá, o mercado de trabalho realmente está mudando? Está impactando já no mercado de trabalho? Isso aqui ainda é sei lá, ainda tem consequências da pandemia, a impressão de dinheiro, então, na verdade, é que tinha muita gente que estava meio ociosa e não agregava valor. Como você vê isso aqui? Aconteceu durante um período de ter realmente muita gente ociosa que não gerava valor. Então, acho que todo mundo viu já no Twitter, no Instagram, no TikTok, a minha vida, meu sábado, meu dia de semana aqui. A pessoa acordava, sei lá, 9 da manhã, ia tomar café da manhã na rua, chegava no trabalho às 11, trabalhava até meio-dia, fechava o computador, ia comer alguma coisa na empresa. E era uma vida, assim, ganhando muito dinheiro, fazendo nada, praticamente. E eu vi várias pessoas comentando isso daí. Muita gente, assim, que era dev, conseguiu um emprego muito fácil em 2020. É difícil dizer exatamente o que aconteceu, assim, quais foram os gatilhos direitinho, porque, assim, teve uma questão que teve uma impressão de dinheiro muito grande ali para 2020, então teve muitas e muitas empresas que contrataram muita e muita gente que sem pensar muito bem, só vamos contratar. Inclusive, no mercado Bitcoin eu entrei em 2021 depois de um aporte de um banco muito grande. Eu entrei nessa onda onde a gente passou em um ano de 150 para 700 funcionários. E aí depois o que aconteceu? Tiveram vários e vários layoffs. Isso a gente está vendo até hoje, está tendo muitos layoffs. E eu me pergunto um pouco assim se isso tem a ver com IA. Eu acredito que hoje em dia tem um pouco a ver com IA, sim. É muito mais fácil. Cara, você trabalhava com isso, você viu que você não precisava de 3 estagiários pesquisando as coisas para você, você coloca na IA e facilita muito a vida, você consegue ser mais produtivo, facilita muitas coisas, mas ao mesmo tempo também a gente está vendo uma briga muito grande do trabalho remoto com o trabalho presencial. Isso aí é uma coisa que eu já falei várias vezes no Twitter, e eu tenho uma opinião forte sobre isso daí. Era uma coisa que eu já pesquisava há muitos anos, inclusive já participei de uma conferência assistindo, né? Não de fato dando palestras, mas eu participei de uma conferência sobre trabalho remoto, onde várias empresas, por exemplo, o GitLab e várias outras que já eram remote first há muitos anos, compartilhavam a experiência. E o que eu vejo é que quem trabalha remoto é muito fácil, é muito mais fácil você ser uma empresa com processos e cultura ruim trabalhando presencialmente. E você sendo remoto, você tem que ter um processo muito bom, você tem que contratar muito bem, você tem que ter uma cultura muito boa, porque é muito fácil uma pessoa simplesmente te largar, sair, ou então tá fazendo outra coisa, ou então não tá rendendo. E eu acho que a gente está vendo esse vem e volta, assim. A gente tava, digamos assim, muito fácil, todo mundo trabalha remoto, tinha um pessoal imprimindo dinheiro, o Fed estava imprimindo dinheiro à vontade, então tinha mais grana, tinha mais investimento, e de repente apertou tudo, teve também umas mudanças de contabilidade que aconteceram nos Estados Unidos, onde que forçaram muito essa queda. Eu não vou conseguir entrar muito em detalhes, mas há uns 2 anos atrás teve umas mudanças fortes aí que umas coisas que não tinham imposto, de repente começaram a ter,
porque era considerado investimento e depois começou a virou gasto, ou vice-versa, não lembro muitos detalhes, mas tudo isso aí contribuiu e com certeza a IA contribuiu um pouco também. Porém, a gente está vendo, ao mesmo tempo que a IA contribuiu de um lado, a gente está vendo também muita gente gerar. Eu estou vendo um boom aí de empresas enxutas. Empresas são muito enxutas que muitas vezes nem tiveram investimento nenhum. O cara construiu no final de semana um MVP, lançou e começou a ganhar dinheiro e começou a precisar contratar gente. Então, acho que quando a gente está vendo as aberturas de trabalho para empresas do S&P 500, a gente não está vendo as empresas muito pequenas que estão surgindo agora, empresas bem pequenininhas que resolvem coisas menores. Uma coisa que eu gosto muito, tem uma tese da Maggie Appleton, que ela fala uma coisa muito interessante assim, sobre... Eu não lembro exatamente a palavra que ela usa, mas ela fala sobre softwares customizáveis, softwares locais, no sentido de hoje você consegue pegar um Lovable, por exemplo, uma dessas empresas de vibe coding, e você chega lá e com pouco dinheiro que você paga ali na assinatura deles, você consegue gerar um aplicativo customizado que funciona para você, ou para você e para sua família, para você e para o seu bairro, que era uma coisa que antigamente não dava para fazer. Você vai criar uma empresa pensando no seu país, no seu estado, no mundo, no seu continente, e agora você consegue pensar em alguma coisa que resolve um problema muito mais local. Você consegue criar um aplicativo para te lembrar de regar suas plantas, e isso resolve o seu problema imediato, e isso não necessariamente gera empregos nem nada, mas quando você vai criar uma empresa, você tem o foco agora, você consegue focar na cauda longa, que são problemas talvez menos urgentes, problemas que impactam menos pessoas, problemas que talvez são mais fracos do que anteriormente, que você pode simplesmente gerar esse código em um final de semana, e ele está ali, qualquer um pode usar, fazer open source ou o que seja. Então, eu acho que tem esses dois lados da moeda. Beleza. Cara, eu vou agora te falar o meu, sei lá, um cenário base que passa pela minha cabeça. Eu queria, depois que você criticasse se ele faz sentido ou se ele não faz, quais são as falhas nessa visão. Que assim, aqui eu estou mostrando a imagem do Faria Lima Elevator, mostrando que atualmente mais da metade do conteúdo na internet já é produzido por inteligência artificial. E assim, Caio Letta, eu gosto dos artigos que eu escrevo, eu me dedico, eu penso que eu tenho a minha visão autoral, etc, etc. Para muita gente que está lendo em casa, talvez eles nem percebam a diferença que é a visão autoral do Caio Letta ou de uma IA que é 95% boa ou bastante, que no fundo esse 5% que eu vejo de diferença nada mais é do que um gosto estético, tipo ter um Porsche, uma Ferrari, uma Maserati na garagem. Uma pessoa vai jurar que um é diferente do outro, mas no fundo é tudo nota 10 e a diferença é muito mais subjetiva do que, de fato, aqui não tem uma informação boa e aqui tem uma informação boa. E assim, sei lá, a gente falou o quanto a inteligência artificial está evoluindo desde 2010, no seu caso, eu como observador desde 2022, 2023, e o que eu tenho a sensação é que, não sei, tipo, muitas pessoas veem o processo que está acontecendo, a gente falou um pouco sobre emprego, como algo que é uma maré que está subindo, mas quando você fala que está uma maré que está subindo, o modelo mental que as pessoas têm na cabeça é que essa maré uma hora para de subir e talvez até recue. Ao passo que, assim, a minha visão é totalmente oposta, é uma maré que segue subindo, e depois ela sobe mais, e depois ela sobe mais, e depois ela sobe mais, e agora no começo ela está pegando os estagiários e os júniors. Daqui a pouco ela está pegando os sêniors, daqui a pouco ela está pegando
sei lá, gerente, sabe? Ela segue subindo, daqui a pouco tem agentes, daqui a pouco assim, e aí, no fundo, eu não estou argumentando, falando que a inteligência artificial vai roubar 100% dos empregos do mundo, mas na real ela não precisa para ela causar um puta caos, um desarranjo de todas as estruturas sociais, de trabalho, de, sei lá, qualquer laço que faça a sociedade existir do jeito que ela existe hoje. Acho que com 40%, 50% das pessoas perdendo o emprego, isso já rola essa desagregação do tecido social. Isso faz eu pensar que, assim, isso é uma questão de tempo e que, no fundo, então, talvez no futuro a gente tenha uma economia cheia de frentistas, assim, no fundo a gente tenha, sabe, performe o emprego para ganhar um UBI, pura e simplesmente porque as pessoas precisam ter um tipo de propósito no trabalho, mas, na verdade, elas sabem que elas não estão agregando valor real que nem um frentista. Eu estou sendo meio fatalista, meio catastrofista? O que eu estou pensando errado aqui? Cara, primeiro de tudo, assim, eu acho que as pessoas têm essa visão. Assim, eu acho que IA tem muitos riscos. Eu não sei se você chegou a ler meu artigo, Bitcoin na era da inteligência artificial, o papel do Bitcoin na era da inteligência artificial. Putz, acho que se tivesse, ia ser muito legal, assim, pra gente conversar, porque eu falo de algum dos problemas de IA nesse artigo, vários problemas de IA nesse artigo, assim, e eu falo zero sobre emprego. Eu não vejo isso como um problema. Não no sentido que eu não acho que não vai acontecer. Eu não vejo que é um problema porque eu não acho que o ser humano é um ser que bem, se a gente for pensar em termos evolutivos, darwinistas, o que é a teoria de evolução do Darwin? Sobrevivência dos mais fortes? Não, dos mais adaptáveis. E a gente se adaptou a tudo, a gente se adapta ao Polo Norte, a gente se adapta ao deserto do Saara, a gente se adapta a novas tecnologias, a gente se adapta a tudo. E eu não vejo outra coisa senão a gente vai se adaptar. Esses empregos, de fato, muitos empregos vão acabar, mas outros empregos vão surgir, outras pessoas vão precisar de coisas. A gente sempre vai ter o nosso apetite, ele é insaciável. O apetite do ser humano é insaciável. A gente, com toda essa evolução que a gente teve lá sei lá, desde o início da Revolução Industrial, putz, se um cara pobre do início da Revolução Industrial visse o que um pobre hoje tem acesso, ele ia ficar felizão, imagina. Poder ir no dentista, resolver ir no médico, comprar uma pílula que cura a doença, entre várias e várias outras coisas. Mas ainda assim a gente está trabalhando, ainda assim estão surgindo novas coisas, ainda assim a gente está comprando um novo iPhone, a gente tá tendo novas descobertas, a gente tem uma TV, agora a gente usa inteligência artificial. E eu não acho que a gente vai ter uma IA que vai resolver tudo, e a gente vai estar completamente saciado. Vai ter sempre, se você tem dinheiro sobrando e alguém está te oferecendo alguma coisa que você acha que faça sentido, você paga. Se você tá na rua e um cara toca uma música que você acha legal, você dá a música pro cara. Quando começou a ter música gravada, muita gente achou que acabou os músicos. Pô, agora você pode escutar música em casa, para que você quer músico? E as pessoas ainda vão nos shows. A gente tem Spotify, a gente pode escutar música onde a gente quiser, a hora que a gente quiser, a música que a gente quiser, mas você ainda quer ter a conexão humana de ir num show e assistir as pessoas tocando ao vivo na sua frente. Tem aquele êxtase ali. Então, assim, pode ser que a gente
comece a ter trabalhos muito menos manuais, muito menos repetitivos, e a gente comece a ter trabalhos mais criativos, trabalhos talvez mais artísticos. Inclusive, o mesmo você escrevendo, você usa IA para pesquisar seus textos, apesar de você estar escrevendo. Tem muita gente hoje gerando texto para IA. Eu não sei de onde é que ele tirou aqueles dados, como é que ele descobre o que é gerado por IA ou não, porque não é fácil. Mas eu não duvido nada que daqui a pouco 100% dos textos vão ser gerados por IA, ou 99,9% dos textos sejam gerados por IA daqui a alguns anos ou meses. Mas ainda assim, você tem a intenção do outro lado. O Caio Leta vai estar ali pensando, eu quero que a IA escreva um texto assim para mim. Do mesmo jeito, quando eu estou fazendo um código e eu estou usando a IA para escrever o código, eu não chego e falo, gere um aplicativo que ganhe o dinheiro do Google, ganhe o mesmo tanto de dinheiro do Google, e roda. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho minhas teses, eu quero fazer um aplicativo que resolva esse problema que eu estou observando. A IA, por mais que ela esteja cada vez ficando mais autônoma, ela não é um ser humano, no sentido de que ela não tem os mesmos insights que a gente tem, porque a dor que eu estou sentindo, só eu estou sentindo. Talvez eu consiga reconhecer que outros seres humanos estão sentindo a dor que eu estou sentindo, e aí eu faço alguma coisa para resolver a nossa dor. Mas e é isso que gera emprego, é isso que geram produtos utilizáveis, é isso que gera produtos que fazem sentido. O produto não é simplesmente uma maravilha técnica. O produto, ele é uma coisa feita para resolver uma dor real de um ser humano. E a IA, por mais que ela avance, eu acho que tá muito longe da IA sentir as dores do ser humano para serem resolvidas. Ela pode fazer uma pesquisa muito boa na internet para descobrir o que as pessoas estão reclamando online das dores delas, mas ela de fato sentir e esses insights é uma coisa muito particular do ser humano. Boa. Cara, eu fiquei meio culpado que eu não li o seu artigo. Faz um TLDR dele, não sei se dá tempo, é muito grande, mas qual é a ideia principal que você abordou nele? Você fala que emprego não é um risco, basicamente, porque as pessoas vão encontrar outras formas de agregar valor, vão surgir outros empregos, esses que estão sumindo, vai ser no fundo que nem na Revolução Industrial. Então, sei lá, quais são os outros riscos, se esses não são os riscos? O que você abordou nesse artigo? Como você relaciona com o Bitcoin? Então, o problema que eu coloco da IA é um problema do uso da IA, é um problema do ser humano. Isso aí é uma coisa que eu vejo as pessoas discutirem muito, falando a IA super inteligente vai matar todo mundo, vai roubar os empregos e as pessoas vão precisar de UBI, etc. Eu vejo, por um outro lado, assim, eu vejo que como as pessoas vão usar a IA é, de fato, um problema. O artigo, eu trago a história da escassez, de como tudo era escasso, no Homem das Cavernas tinha tudo escasso, e a história da abundância, como todo o nosso trabalho foi feito para tudo que a gente fez na nossa vida, na nossa história como seres humanos, foi para acabar com essa escassez. Então a gente tinha escassez de remédio, a gente criou a indústria farmacêutica, a gente tinha escassez de comida, a gente começou a gente criou a agricultura, a gente criou a pecuária, a gente desenvolveu várias coisas, e a gente também tinha uma escassez de informação. A gente desenvolveu a linguagem para começar a comunicar, e depois a gente desenvolveu a escrita para a gente conseguir ter acesso à informação que antes tinha que ser passada via oral e se perdia e era transformada ao longo do tempo, e a gente perdia detalhes importantes. E depois a gente construiu a internet, onde a gente consegue ter acesso à informação
do outro lado do mundo de forma instantânea. Então a gente está tendo, e agora com a inteligência artificial, essa abundância vai para um próximo nível, onde a gente consegue ter, a gente consegue gerar um artigo inteiro em tempo real. Eu não preciso ter necessariamente o Leta, de certa forma. Eu quero aprender um detalhe sobre Bitcoin, eu não preciso ir na loja comprar um livro e tudo mais. Eu posso perguntar para o ChatGPT e falar, queria tirar essa dúvida, o que é, sei lá, me explica sobre o ajuste de dificuldade do Bitcoin. E o ChatGPT vai dar uma resposta bem razoável, automaticamente, instantaneamente para você, de graça. Então a gente tem esse próximo nível de abundância. Só que o problema é o seguinte, a gente precisa de escassez. Quem está no Bitcoin aí já há algum tempo sabe que a gente precisa de escassez. A gente precisa de escassez para iniciar de base monetária. Se a gente tem uma abundância de base monetária, o que acontece? Inflação. E o Bitcoin foi criado para resolver esse problema de escassez, o problema da falta de escassez digital. A gente precisa, de certa forma, de um pouco de escassez também na geração de informação. Hoje a gente consegue gerar uma imagem fotorrealista instantaneamente. Eu posso pegar uma foto sua, colocar numa IA, e ela gera, eu consigo pedir para gerar o Leta com uma arma na mão, assaltando uma velhinha, que seja fotorrealista. E eu posso usar isso daí contra você no tribunal. E como é que você prova que essa foto não é uma foto? Que essa imagem não é uma foto sua, de fato, real, que aconteceu. Então, a gente começa a ter problemas, a gente está começando a entrar numa fase da pós-verdade. A gente já estava nessa fase da pós-verdade já há algum tempo, onde a gente tem uma abundância tão grande de informação na internet, as pessoas repetindo tantas coisas na internet que é difícil você saber quem está certo e quem está errado. Antes, na escassez, a gente conseguia reconhecer um pouco mais fácil quem era especialista de quem não era especialista. Tinha algumas curadorias e a gente conseguia se filtrar de certa forma. Então, com a abundância, a gente, de alguma forma, é bom, porque uma pessoa consegue se expressar e atingir mais um público maior, mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais ruído e é muito mais difícil a gente filtrar, a gente fazer essa curadoria de material. E isso já tinha acontecido com as redes sociais na era da internet, e agora está ainda mais forte porque a gente consegue gerar imagens e textos. Então, vamos dizer que, por exemplo, vamos pensar no que mais pós-apocalíptico que pode acontecer. Vamos levar essa ideia ao extremo. Hoje, a China já tem o grande firewall, né? A grande muralha de fogo, firewall da China, que impede a China, os cidadãos chineses, de acessar o conteúdo livre da internet. E eles hoje, todo o conteúdo é filtrado, basicamente. Eles não têm acesso a esse conteúdo livre. Agora, com inteligência artificial, uma coisa que o governo da China poderia fazer é, por exemplo, dar acesso a todo o conteúdo livre da internet. Porém, quando uma pessoa, um cidadão, acessa esse conteúdo livre da internet, ao invés de ele acessar a página da Wikipedia sobre o massacre da Paz Celestial, ele poderia, ao acessar essa página do massacre da Paz Celestial, essa página da Wikipedia ser toda automaticamente reescrita enquanto o site carrega, e ele lê um conteúdo fictício de uma coisa que não aconteceu com a versão comunista dos fatos. Ou né, sem os fatos, né? Com uma versão comunista da página, sem a informação de fato do massacre. A China poderia
em questão de horas, semanas, gerar uma Wikipedia inteira. O Elon Musk fez isso, né? O Elon Musk criou a Grokpedia, que basicamente pegou a Wikipedia e refez a Wikipedia, não inteira, mas boa parte da Wikipedia, com o que ele considera ser os fatos menos enviesados, menos woke, sei lá, ou como é que ele chama isso daí. Mas ele meio que criou uma Wikipedia do zero em pouco tempo, e o que falta para uma China da vida fazer a mesma coisa, sendo que eles também são uma potência de IA relevante no mundo. Então, o que eu vejo o problema que eu vejo da IA não é que a IA contra humanos, é humanos usando IA contra outros humanos. E como é que a gente vai se defender disso daí? E se a gente olha para outras coisas, por exemplo, a gente pode gerar imagens fotorrealistas de documentos, e agora todo banco que usa aquela videozinho de você virando a cara, abrindo a boca, você com a foto do seu documento na sua frente, isso aí vai começar a não fazer mais sentido. E a gente vai precisar de outras formas de validação que não essas, que a gente ainda não tem a gente ainda não tem processos tão bons para isso daí. Então esse é o medo que eu tenho, é isso que eu vejo que é o grande problema da IA do dia de hoje, e a gente, enquanto isso, está todo mundo discutindo o Exterminador do Futuro 2, vai achar que vai vir um Exterminador do Futuro e matar todo mundo. Que eu acho que é simplesmente surreal, especialmente quando você usa essas IAs e você vê o quão humanas elas são, o quanto elas têm dentro do treinamento delas, elas conseguem absorver até os nossos próprios sentimentos, e quão próximos quão próximos eles estão da gente, apesar de ainda distantes. Eu não sei se você vai lembrar do que eu vou falar agora, mas essa discussão de pós-verdade, a dificuldade de convergir diante de fatos históricos, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu conversei sobre isso no primeiro podcast que eu participei na vida, que foi com o João Grilo, lá no 21 Milhões, em 2021, se eu não me engano. A gente fala isso nos últimos 5 ou 10 minutos. E eu acho que é você mesmo, se eu não me engano, foi você que comentou, não, tipo, tem uma fonte imutável de verdade no universo, apesar de a gente estar nesse momento de pós-verdade, que cada pessoa, por conta do algoritmo, tem seu próprio banco de dados históricos, e aí você pode, no fundo, na época já estava começando a existir o deepfake. Eu lembro que tinha um discurso do Obama que, na verdade, era um cara falando, e já era, olha, isso vai ser possível, mas não era, sei lá, você ter o Gemini no Nano Banana em casa. Mas eu lembro que na época já tinha essa preocupação, e isso era sem levar em conta a inteligência artificial. Então, no fundo, essa preocupação, assim, só se amplia, assim. Por exemplo, há um tempo atrás surgiu um vídeo da Carol, das meninas da área Bitcoin, que claramente não era ela, era muito tosco e mal feito, mas era um golpista que tentou fazer um deepfake com ela para enganar seguidor para fazer doação. E isso vai rolar cada vez mais. Tipo, eu e minha família, por exemplo, a gente já tem combinado entre nós que qualquer coisa que eu falar, que eu não citar uma senha em específica, não acredita e não confia. Não importa que tenha a minha voz, não importa que é uma videochamada e tem meu rosto, porque o fato da gente estar fazendo esse podcast aqui no YouTube, as pessoas conseguem clonar minha voz e meu rosto. E é doido, porque assim, querendo ou não, a grande maioria das pessoas ainda não está dentro desse paradigma, né? Por exemplo, meu pai me mandou um vídeo há uma semana que era, sei lá, tinha 10 dálmatas, filhotes de dálmatas sentados calmamente, com um bebezinho calmamente, o bebê batia numa panelinha e todos os cachorros latiam. Era IA, se nem um cachorro ficar para 10 filhotes de cachorro dálmata, os 10 ficam paradinhos juntos e o bebê paradinho juntos. Mas já passou do ponto que muitas pessoas não percebem que é IA. Então, assim, isso eu concordo que vai ser um problema social bem grande. Aí você me mandou uma foto que, assim, mais do que só problemas sociais, ele coloca todo o pensamento, todo, sei lá,
todas as pessoas que estão trabalhando em IA e assim num mapa. E eu achei interessante esse mapa, porque no fundo, assim, sendo bem sincero, desde que a gente começou a conversar, eu sinto que você, falando, você não acredita de maneira nenhuma num risco existencial relacionado à IA. E assim, eu que sou mais leigo que você, no fundo eu encontro muitas vezes discursos mais, por exemplo, do Joffrey aqui, o cara que é o Godfather e que ele vê riscos existenciais. Aí você vê um podcast, o Elon Musk fala que tem 20% de chance de ser um processo de extinção do ser humano, porque, sei lá, tipo, a gente não se importa com a opinião de um gorila, uma inteligência artificial que vai ser mais inteligente que a gente não se importa com a nossa opinião. Então, assim, eu queria primeiro, você realmente não vê nenhum risco existencial mesmo para a humanidade relacionado à inteligência artificial? E segundo, explica essa imagem aqui que você me mandou. Tá. Na verdade, eu vou dar um passo para trás ainda, que você acabou de falar antes da IA, quando era deepfake. E aí eu me toquei que a gente a gente se anima e vai conversando das coisas. Eu não respondi qual a diferença da IA nova para a IA antiga, que eu não cheguei a fazer essa distinção. Rapidamente, o que acontece? A IA, eu dei aquele panorama, né, de 1950 até os dias de hoje, só que lá para 2017, com essas novas formas, na verdade, um pouquinho antes, o Google criou um Deep Dream, não sei se você já viu, umas fotos cheias de olho, cheio de coisa bem lombra, assim, que ele inverteu, ele pegou uma IA de classificação, só que ele inverteu os parâmetros. Em vez de você colocar uma foto e tentar classificar em gato, ele coloca um gato e tenta pegar o que a IA está vendo naquela foto. E aí exagerando um pouco os detalhes. Então aí mostra ali, aparece um monte de olho, um monte de cabeça, um monte de coisa, porque geralmente é isso que a IA está tentando procurar na foto quando ela vai falar se é um gato, se é um cachorro, se é não sei o quê. E então, assim, foi aí que começou a famosa IA generativa, porque antes disso a IA não era generativa, no sentido que ela não gerava nada novo, você entregava algo para a IA e ela te falava o que aquilo era. Ele era uma IA de classificação, ela fazia alguma predição, mas ela não gerava um texto novo, uma imagem nova. Só que eventualmente descobriram formas de você criar isso daí. Então teve primeiro o Deep Dream, depois teve GANs, que é um modelo para gerar fotos de pessoas. Tem um site que é clássico, não sei se ele ainda está no ar, que é This Person Doesn't Exist. Você entra lá e ele gera uma foto nova. Era incrível quando eu vi isso daí pela primeira vez. Só que ainda assim, tinha que treinar, tinha que fazer um monte de coisa, não era fácil de qualquer pessoa fazer isso daí. E hoje em dia está na palma da mão de cada pessoa, né? Então a diferença o que hoje a gente chama de IA, tá todo mundo chamando de IA, e quando pensa em IA, é porque é muito claro que é uma IA, porque ela está gerando uma coisa nova que não existia. Ela está gerando um texto que você não está vendo, mas a IA mesmo já existia muito antes. É o algoritmo de machine learning, aprendizado de máquina. Já existia no seu celular, já existia até no roteador. Lembra aquele barulhinho do roteador na década de 90, que fazia, quando você ligava a internet, fazia aquele barulho todo antes de conectar na internet? Aquele barulho foi pelo Yann LeCun aqui, que está na foto. É um algoritmo de IA. Ele manda um pacote de dados aleatório e aí o roteador faz um algoritmo de aprendizado rapidão e ele aprende o negócio para se conectar na internet. Então, assim, na década de 90 já fazia isso, só que a gente já estava com IA em muitas coisas da nossa vida, a gente só não sabia. A única coisa que agora tá mais claro, mais óbvio, porque geralmente você está conversando com uma, abre aspas, entidade, então parece de fato uma inteligência que está aqui do outro lado e você está conversando com ela. Então, fazendo esse parênteses aqui, vamos para a figura. Existem
essas várias e várias pessoas, eu nem conheço todas elas, tem várias que são muito importantes e várias que eu conheço pouco. Então, por exemplo, o Ili eu conheço pouco, muito pouco ele, mas conheço ele porque ele estava na OpenAI, saiu recentemente. O Mark Andreessen, na verdade, ele nem trabalha com IA de fato, ele é Venture Capital, tem uma empresa, ele investe em empresas. O Andrew Ng, eu trabalhava na empresa dele até pouco tempo atrás, ele criou o Coursera e fez várias coisas. Então, basicamente, o que são os eixos, né? Então, True Believers versus Skeptics, então são quem acredita de verdade na IA e quem é cético. Então, tem os que acreditam de verdade, que eles olham a IA no estágio que a gente está hoje e falam, pô, isso aqui é um ser, é uma nova forma de vida, é uma nova forma de vida inteligente, é um ser alien e a gente está comunicando com um ser diferente. Vários deles pensam nesse sentido, assim, outros pensam, beleza, não é uma forma de vida, não, talvez não seja uma inteligência. A grande dificuldade é a definição de inteligência. O que é inteligência de fato, né? Então, quando a gente vê um texto gerado pelo ChatGPT, dá para dizer, pô, quem escreveu isso é inteligente. A gente lê o texto e vê, pô, na verdade é uma IA, pô, então a IA é inteligente. Existe uma discussão, tem o paradoxo do quarto chinês, que é um paradoxo antigo de inteligência artificial, que é, se eu tenho alguém passando papeizinhos, escreve um texto, passa um papel debaixo da porta de um quarto, e a pessoa, e do outro lado tem um chinês que não sabe ler português. Ele recebe esse papel, vê as palavras, pega um livro bem grande e vai pegando essas palavras e desenhando os caracteres e que está em chinês, ele não entende o que está acontecendo, ele só replica um algoritmo que está descrito ali no livro e devolve de volta um papelzinho com a resposta. Ele nem pensou para fazer isso, ele só seguiu um livro. Isso aí, de fato, é inteligência ou não é? E aí vem a pergunta, será que a IA de hoje é simplesmente o chinês ali no paradoxo do quarto chinês e está só cuspindo informação ou não? E aí tem muitas discussões sobre isso daí, porque a gente não tem tem gente que fala sobre ter consciência ou não ter consciência. Desculpa te interromper, mas só um comentário. Claro. É foda que, assim, será que 90% da humanidade passa nesse corte de o que é inteligência ou, no fundo, todos eles estão só reproduzindo também? Porque essa é uma discussão que eu lembro quando eu li o livro O Planeta dos Macacos. O cara mostra muito bem isso, assim, ele mostra, não, porque os macacos só imitam, eles não conseguem inovar, criar coisas novas, e eles não têm uma memória de onde isso começou. E ele vai descrevendo os comportamentos, na boa, se ele não falar que é um macaco, é exatamente o comportamento de muitas das pessoas no dia a dia, e que você para pensar o meu comportamento e o seu comportamento, e de muitas pessoas, grande parte do tempo, de fato, é automático, não é consciente, refletido, etc. Sim, e além disso, isso aí inclusive já é passado, já é provado cientificamente que macacos são capazes de aprender línguas, eles conseguem se comunicar, eles já ensinaram linguagem de sinais, e o macaco consegue comunicar com os seres humanos. Ele tem cultura, e a cultura é passada para as gerações futuras. Então, isso aí inclusive é passado, mas sim, é muito difícil. Sabe quais são testes? Como é que é o teste para dizer se é consciente ou não, se um animal é consciente ou não? É basicamente coloca alguma coisa na cabeça do animal e aí coloca ele na frente do espelho e ele olha a coisa na cabeça dele e reconhece que está na própria cabeça. Isso é um dos testes hoje que são feitos cientificamente para determinar se o animal é consciente ou não. Se a gente faz isso com um robô, com uma IA, ele consegue reconhecer. Isso significa que o robô é consciente? Ou significa que a definição de consciência está errada?
é uma coisa que é muito difícil a gente definir. Então, Eu acho que no fundo, a verdade de que a gente não disse, assim, talvez o elefante na sala é que para a gente consciência pressupõe organicidade, precisa ser um ser orgânico. E isso é, não sei, mas eu tenho esse viés, não sei se você tem esse viés também. é difícil, eu não sei. Eu sinceramente eu não consigo, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não consigo, eu não tenho uma definição sobre o que é inteligência, sobre o que é consciência. Eu tenho uma noção. A gente consegue, a gente conversa e em momentos eu falo, isso é inteligente, isso não é inteligente, isso faz, isso é. Mas numa conversa a gente fala, eu falo sobre inteligência e consciência, mas se a gente começa a ir um pouco mais preciso de forma científica, a gente precisa de uma definição rigorosa, e a gente não tem uma definição rigorosa. Eu não tenho uma definição rigorosa, e boa parte das discussões que existem hoje é porque está todo mundo discutindo e ninguém tem uma definição muito rigorosa do que é raciocinar, do que é inteligência, o que é consciência. E boa parte desse gráfico é isso. Tem pessoas que veem uma IA e veem, ela é claramente consciente, é claramente inteligente. Tem outros que falam, beleza, é inteligente por conta disso, daquilo. Tem gente que você pega ali o Yann LeCun, eles falam, claramente ela não é consciente, ela não tem capacidade de raciocinar. A gente precisa de outro modelo para a gente conseguir criar uma IA que consiga de fato raciocinar. Ela só segue padrões. Eu já acho que ela consegue ter um raciocínio. Para mim ela tem raciocínio sim, mas assim, o que é um raciocínio se não for você ter um algoritmo e uma visão de padrões? Então, é muito difícil a gente separar uma coisa de outra, e aí, então, assim, tem o eixo das pessoas que acreditam muito e das que acham que a gente ainda não está lá, ou a gente está longe, e tem as pessoas que acham que a gente tem que acelerar e fazer uma coisa ainda melhor. Tem gente que acha que a gente tem que parar completamente, e a minha opinião, eu não sei me classificar muito bem nesse eixo de quem acredita ou de quem está cético, mas na minha opinião, eu estou mais próximo dos aceleracionistas do que quem quer desacelerar. Eu acho que quem quer desacelerar geralmente quer proibir, quer usar regulação, e o que vai acontecer é, se alguém proibir, se alguém usar regulação, a gente vai ter só a China trabalhando nisso. E eu não quero que uma ditadura tenha acesso a tudo isso e as democracias não tenham. Eu não quero que megacorporações e empresas que fazem lobby do governo tenham acesso a isso e pessoas comuns não tenham. Então, eu acredito que a gente tem que acelerar, acredito que a gente tem que dar acesso às pessoas, criar ferramentas open source, compartilhar o máximo possível para todo mundo ter acesso. Aumentar o acesso e não restringir. Perfeito. Cara, perante tudo isso que a gente já conversou nessa 1 hora e pouco, como se planejar para o futuro? Tipo, eu tenho uma profissão, o que eu penso para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos? O que eu deveria estar levando em conta para me planejar para o futuro? Olha, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso e não parece ter uma solução única, assim. O que eu vejo o que eu tento levar para todo mundo, para minha família, para os meus amigos. Eu tento falar, cara, explora, aprende a usar, começa a usar, porque quem não estiver usando vai ficar de fora. É uma coisa assim que daqui a pouquinho, não é nem daqui a pouco, eu fiz uma entrevista, conversei com uma empresa ontem, e o cara eu trabalho com IA, né? Então ele me perguntou, o que você
que framework você usa, o que você gosta e não sei o que e tudo mais. Aí, beleza. A gente falou sobre o que você faz de IA. Agora eu quero saber como você faz com IA. E aí ele estava me perguntando se eu uso Cursor, se eu uso Cloud Code, se eu uso Codex, e qual que eu uso, e por que eu uso, e por que eu não uso outro, e qual que eu já experimentei. Então, assim, a gente está começando a chegar num ponto que não é se você usa, é qual você usa e como você usa. E o pessoal do se você usa, eles vão ficar para trás. Assim, obviamente, vai ter gente que ainda vai conseguir fazer código artesanal. A gente vai ter o código artesanal e o código aumentado por IA, digamos assim. E as pessoas vão começar a ter o pessoal do artesanal e talvez alguém valorize isso, talvez eventualmente tenha alguma diferença, mas a minha visão é que do mesmo jeito que a gente não está escrevendo assembly, que as pessoas programam em C, os programas programam em Python, a gente tem um novo nível de abstração agora. A gente tem um novo nível de abstração que do mesmo jeito que o código em Python é interpretado para C e compilado para assembly, a gente vai ter as especificações em linguagem natural, que vai ser transformado em Python, que vai ser interpretado em C e compilado em assembly. E do mesmo jeito que até hoje tem gente que mexe em assembly, eu acredito que vai continuar a ter pessoas que mexem em assembly, mas hoje, se você quiser fazer um aplicativo simples, você fazer em Python é muito mais rápido. É muito mais simples, é muito mais rápido, você consegue muito, muito fácil. Agora, você fazer alguma coisa em assembly, tipo, ninguém faz as coisas, é muito raro alguém fazer as coisas em assembly. As pessoas fazem em Python ou em C e depois eles acertam os detalhes em assembly e otimizam em assembly. Então, eu vejo isso para IA. A gente vai estar trabalhando muito nesse mais alto nível com IA e a gente vai estar ajustando os detalhes para otimizar depois. E o resultado vai estar cada vez melhor. E a forma de preparar isso é ver o que está acontecendo, ver como é que as pessoas estão usando e aprender a usar e começar a ver como é que isso funciona para o seu trabalho e para as suas coisas. Perfeito. Daí, só para fechar, uma última pergunta. Você tem 2 crianças, eu estou para me tornar pai também. Nesse mundo em constante transformação, acho que o mundo já passou de ser líquido, que nem o Bauman falava, para se tornar gasoso. Né? O que você pensa? Tipo, como educar os filhos? Assim, é um colégio tradicional, aquele modelo de você sentar a bunda na cadeira por 4 ou 8 horas por dia para ter uma educação conteudista, aprender a tabuada, aprender a gramática, assim, o que você pensa? O que você vai fazer com a educação nesse contexto de IA que realmente o mundo é gasoso e muda tudo e é difícil prever como vai estar o mercado de trabalho? É difícil prever se ele vai querer fazer faculdade, se faculdades vão ser relevantes daqui a 18 anos. Mercado de trabalho daqui a 20 e poucos anos, uma incógnita maior ainda. O que você pensa quando você pensa o que eu vou fazer para educar minha família? Cara, quando surgiu o ChatGPT, eu ficava pensando, 2 anos atrás, se me perguntassem se eu ia ter uma IA no meu bolso que respondia qualquer pergunta que eu quisesse, e eu ia falar que a gente ia estar pelo menos a 10 anos de distância, no mínimo. E eu não imaginaria eu não conseguiria imaginar, e cada coisa a mais que eu estudo e vejo, o que eu acho mais surpreendente é não estar todo mundo arrancando os cabelos, que nem eu tô assim, tem umas pessoas arrancando os cabelos do tipo, o Exterminador do Futuro, mas eu tô arrancando meus cabelos do tipo, isso é muito foda, como assim isso existe? Parece mágica, é incrível. E aí, assim, se a gente for pensar 20 anos no futuro, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que muita coisa vai mudar. O modelo que a gente tem de escola hoje já é um lixo. Não sou só eu que falo, você pega qualquer educador aí nomeado aí,
eles falam, tipo, o modelo que a gente tem hoje é um modelo fordista, é feito para a pessoa trabalhar em fábrica apertando parafuso. Então, assim, o jeito que a gente está é muito ruim, isso com certeza vai mudar de alguma forma. Eu vejo isso já mudando muito com marketing digital. Eu vejo gente que fez marketing na faculdade e não conseguiu fazer nada e fez, sei lá, 2 semanas de um curso online de marketing e do nada consegue tá ganhando dinheiro. Tá conseguindo finalmente aplicar o que deveria ter aprendido na faculdade, não aprendeu direito, e tá conseguindo aplicar e ganhar dinheiro. Então, eu acho que a gente vai nichar, vai ter pessoas especialistas em nichos menores, assim. A gente vai ter cursos de educação muito mais focadas. Eu não sei como é que vai estar a escola direito, mas uma que eu gosto muito. Você já ouviu falar da Alpha School? A Alpha School é uma escola, se eu não me engano, no Texas, em Austin. Eles dão 2 horas de aula por dia, só 2 horas de aula por dia. Eles usam IA para isso. Eles têm um software de IA que meio que aprende os seus gostos. Então, vamos dizer assim, você gosta de futebol. Então, e aí só que você precisa aprender matemática. Então, vamos lá, tipo, o Neymar chutou a gol sei lá quantas vezes na temporada, e ele fez 20 gols em 10 jogos. Quantos gols ele fez por jogo, em média? Então, assim, ele adapta o conteúdo à coisa que você gosta. Ele pega... ele faz esse tipo de coisa super personalizado, de uma forma que te dê curiosidade. Eu vi um podcast deles, inclusive recomendo para todo mundo. Ele fez um episódio só, eu não sei se eventualmente alguém mais entrevistou ele, mas quando eu vi era o primeiro e único na época, onde eu acho muito interessante que ele fala que a grande dificuldade, a grande coisa que ele tem de diferente à escola dele não é a IA de fato, mas é a motivação. E de novo a gente volta para os incentivos. É a motivação, é você fazer a criança querer aprender. E aí os resultados são impressionantes. Os estudos que eles fazem ali, um dos alunos, eu não sei se é só ensino fundamental, se tem ensino médio lá, mas eu vi ontem que o cara dessa empresa falando que um dos alunos dele publicou na Nature, que é um grande jornal científico aí, e eles estão no top 1% dos americanos de conhecimento científico. E aí a questão, eu não vejo que é sobre usar IA, não usar IA. Eu acho que a IA é muito útil, mas você tem que saber usar. Porque, de novo, voltando aos incentivos, a gente precisa da escassez, a gente precisa de fricção. Antes a gente trabalhava na roça. Os seres humanos trabalhavam na roça, capinando. Agora que a gente trabalha sentado no computador, o que a gente precisa? De malhar. Então, malhar é uma coisa que não existia 200 anos atrás. Todo mundo precisa se exercitar, porque a gente não se exercita mais no dia a dia. A gente precisa fazer dieta, porque agora comida é muito abundante, é muito fácil comer alguma coisa gostosa. Então, agora a gente precisa fazer dieta e se policiar e se controlar mais no que a gente come. Comer, escolher melhor e não só o que, mas quando comer. E a gente vai, com IA, a gente vai precisar se policiar com informação. A gente já precisa agora por conta de redes sociais. Todo mundo, a discussão que mais vejo no mundo é como se policiar, como é que eu não vou ficar procrastinando e passar o dia na rede social, porque tudo isso é muito viciante. Eu não digo nem só
porque eles fazem isso para ser viciante, mas porque é fácil da gente viciar, porque é gostoso a gente ver um videozinho de gatinho e passar um vídeo e ter mais dopamina e mais dopamina e mais dopamina. Então a gente precisa cada vez mais aprender a se controlar e saber como interagir com essas informações, e com a IA não é diferente. Se a gente começa a discussão, pelo menos para quem programa, é que as pessoas, todo mundo fala que as pessoas estão, eu não uso IA porque se eu usar IA eu vou parar de saber como se programa. E aí, programar é de fato escrever o código ou é pensar na arquitetura do sistema? E será que não tem como eu aprender como usar o código sem esquecer? Então, você ainda sabe fazer multiplicação, apesar de você ter uma calculadora no seu bolso 100% do tempo. E você consegue calcular. Se você quiser, você pode pegar a calculadora para ter certeza. Talvez você não calcule números muito grandes, não calcule multiplicações de números muito grandes, como algumas pessoas conseguiam fazer de cabeça antigamente. Mas é uma faca de dois gumes. Todo lado que a gente tem uma melhoria, a gente tem um trade-off ali, um custo de oportunidade, e a gente vai ter que entender qual é o melhor trade-off para a gente aproveitar o máximo da IA, sem que isso nos torne 100% dependentes e completamente ignorantes, e usar a IA para literalmente tudo. Eu acho que a gente vai aprender um meio termo, do mesmo jeito que algumas provas de matemática a gente não pode usar calculadora, mas um pouco mais para frente eles liberam e a gente pode usar a calculadora. Eu acho que na educação a gente vai ter algo meio que assim também. Durante um tempo a gente vai ter muita informação e ser forçado a usar a cabeça, e depois de um tempo o foco vai começar a mudar. Depois que a gente já sabe usar bem a cabeça, o foco vai começar a mudar para como usar a cabeça e essa inteligência que te dá grandes respostas, para não só ter a resposta que você precisa, mas raciocinar se essa é a resposta certa, se a IA não alucinou uma resposta errada, como pesquisar da melhor forma possível com a IA, etc. e tal. Cara, eu gosto. Primeiro, eu conheci esse colégio, eu não lembrava o nome, é Alfa, aparentemente. Eu lembro que, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembre, é algo como, beleza, cada criança no momento de ensino tem uma inteligência artificial como um tutor, e fora isso, depois de 2 horas de aprendizado, o resto é muito mais focado em socialização, em brincadeira e coisas assim, que me lembra muito o formato homeschooling. O formato homeschooling, eu tenho amigos que começam a fazer homeschooling e eles me falam que, não, é tipo 2 horas para a criança pegar o conteúdo e o resto você não precisa ficar perdendo tempo com isso. E assim, eu lembro que uma fonte de grande frustração que eu tenho na minha vida, que eu tive na minha vida, era ficar entediado no colégio olhando para o teto, porque sala de aula com 30 pessoas, tem 10 que estão entediadas porque a aula está muito devagar, tem 10 que não estão entendendo porque a aula está muito rápido, e tem a média que a aula é focada neles e eles vão, às vezes, estar um pouco para trás, às vezes um pouco para frente, etc. Então, o que eu fico pensando é assim, o quanto você aprende mais rápido tendo uma aula particular e tendo um tutor particular versus uma aula num coletivo tão grande. E isso é só óbvio, na verdade. Então, talvez, assim, um caminho, sei lá, seja realmente essa questão de, beleza, no momento da aula, a inteligência artificial enable, te permite ter um tutor individualizado que você ajuda, você faz o papel de orientador, mas o tutor é a inteligência artificial, e sobra muito mais nesse espaço de educação uma preocupação com socialização, com, vamos fazer isso com um grupo de várias pessoas, etc., do que necessariamente a parte conteudista, porque isso aí ajuda, só que nem você falou numa outra hora, as pessoas ainda vão querer conexão, né? Então, não é só o conteúdo aqui dentro do cérebro, é todo o resto dentro do contexto de educação que faz sentido. Um ponto que eu acho que é bom clarificar, que não é socialização o resto da aula.
O resto ele tem essas 2 horas focado na frente da tela, aprendendo com a IA, e eles têm um tutor, que o tutor é um facilitador, ele não é um professor, ele é um facilitador que está ali para resolver questões emocionais, dúvidas, não só dúvidas de conteúdo, na verdade é bem pouco de dúvida de conteúdo, porque as dúvidas de conteúdo são tiradas pela IA, muitas vezes, e a IA muitas vezes explica muito melhor do que qualquer professor explicaria, porque é totalmente personalizado para o aluno, mas é uma questão um pouco mais de vida. E aí, depois dessas 2 horas, eles não têm socialização de fato. Tipo, só, beleza, agora está todo mundo junto e vamos brincar. Tem projetos. E aí esses projetos podem ser projetos que são mais sociais, tipo esportes, por exemplo, tem esse lado, tem gente que vai fazer outras coisas, mas tem, por exemplo, pessoas que, teve essa menina aí que fez um artigo para Nature, tem gente que resolve, que faz uma empresa, e eles se juntam e criam uma empresa e gerenciam um Airbnb, por exemplo. E lá, então, assim, não é só brincadeira, eles estão aprendendo contabilidade, eles estão aprendendo administração, estão aprendendo muitas outras coisas, mas depois eu vou te mandar o podcast, e aí você aproveita e coloca ali embaixo no conteúdo, que vale muito a pena, que é muito interessante essa questão dos incentivos. Então, eles ganham, quando eles vão fazendo as aulas, eles ganham tipo uma moedinha da escola, e eles podem gastar essa moedinha com várias coisas. E, por exemplo, teve gente que usou isso daí para viajar, para conhecer artistas famosos, artistas de teatro, por exemplo, ou então de artistas de música, porque o projeto deles era de instrumento ou teatro. Então, eles ganham essa moedinha, esses incentivos que eles vão podendo gastar, e é muito, muito interessante. Um dos casos que o reitor da escola conta é de um aluno que ele era, tipo, nota 8 em matemática. E aí ele viu, por que ele é nota 8 em matemática? Ele falta a base. E aí, o que ele falta? Falta um conteúdo da 4ª série, mas ele está na 8ª. Ele podia melhorar na 4ª série. E aí, só que você chega pro aluno e fala, vamos fazer um conteúdo ali da 4ª série, treinar esse conteúdo para você ficar bom, melhorar. Ele, não, já tô com 8. Você fala para os pais, meu filho vai voltar a fazer coisa da 4ª série, que tem muito pai que tem essa questão do ego também. E aí, o que eles fazem? Eles fazem, vamos fazer o seguinte, se eu te pagar $100, você faz para você fazer todo o conteúdo de matemática da 4ª série e tirar 10 em tudo, você aceita? Ele, $100, claro. E aí vai lá e faz o conteúdo inteiro, e ainda mais 4ª série. Eu já sei tudo isso, vai ser facinho para mim. Vai lá e rapidinho faz. E aí, e se eu te pagar mais $50, você faz da 5ª? Você faz da 6ª? E ele vai preenchendo os gaps anteriores que ele tinha, e talvez ele não sabia que tivesse, ele vai preenchendo esses gaps anteriores, e aí quando ele chega no conteúdo atual dele, ele que era um aluno 8, virou um aluno 10. Entendeu? Então, assim, é genial, assim, aquele podcast é muito genial. E, então, assim, eu vejo que a gente vai, talvez surjam outras coisas, mas a gente vai seguir aí um pouco mais voltado para nesse nível, e inclusive eles já estão fazendo o programa open source para quem faz homeschool em Austin. Então, quem faz um homeschooling dos filhos em Austin já vai ter acesso, acho que gratuito, se eu não me engano, a esse software de IA dele. E, então, acho que logo eles vão dominar o mundo aí. É uma coisa, eu sou muito fã deles. Não, maravilha. A gente tem alguns anos para isso chegar aqui no Brasil.
Tipo, e dá tempo. Porque é só pensar o ritmo que essas porra toda estão melhorando, né? O que são 5, 6 anos? Cara, geralmente eu encerro o podcast perguntando se tem alguma coisa que a gente deixou de fora que você quer trazer, mas num papo de A isso é impossível porque, assim, tem 1 milhão de coisas que a gente deixou de fora. Então, mais do que isso que eu vou te dizer, assim, com certeza a gente vai ter que conversar sobre IA, sociedade, etc. Acho que uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, pra você ir trazendo esse tipo de atualização e para a gente vendo como fazer educação dos filhos baseado em um mundo cada vez mais, sei lá, cada vez mais saturado de IA, cada vez com IA ubíqua em tudo, né? Então, acho Sim. que por hoje é só agradecer muito seu tempo. Acho que, pô, já estamos 1h40. Geralmente eu tento fazer 1h15, 1h10, para não puxar muito tempo, mas não tinha como esse papo ser curto mesmo. Então, cara, muito obrigado por mais uma vez ceder uma parte da sua agenda e muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Cara, o prazer é meu. Eu sempre se chamar, eu tô aí, É sempre muito divertido. Eu gosto muito, ainda mais falando o que eu mais gosto. Valeu, meu querido. Aquele abraço, então, e até a próxima. Grande abraço, até mais. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet. Buy 50 millions in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing.